9 milhões de mortos, 21 milhões de feridos. Em apenas 4 anos, a Europa mergulhou na guerra mais devastadora que o mundo já tinha visto. Cidades inteiras desapareceram, impérios ruíram. E milhões de jovens foram enviados para viver e morrer em buracos cavados na terra. Tudo começou com um único tiro. Um tiro disparado em Sarajevo no verão de 1914. Naquele momento, quase ninguém imaginava que aquele atentado iria arrastar o planeta inteiro para uma guerra industrial. Uma guerra de metralhadoras, de artilharia pesada, de gás venenoso. Uma guerra capaz de destruir uma geração inteira. E o mais estranho é que no começo muita gente acreditava que ela acabaria antes do Natal. Mas para entender como o mundo chegou a esse desastre, a gente precisa voltar para a Europa de antes da guerra. No começo do século XX, a Europa parecia viver seu momento de maior poder. Grandes cidades cresciam, a indústria avançava. Novas tecnologias surgiam todos os anos. Trens cruzavam o continente. Fábricas produziam em massa. E muitas pessoas acreditavam que o progresso não teria limites. Mas por trás dessa aparência de prosperidade, o continente estava cheio de rivalidades. A França nunca esqueceu a derrota para a Alemanha em 1871. A Alemanha, recém-unificada, crescia rápido e queria mais poder. O Reino Unido via com preocupação o crescimento da indústria e da marinha alemã. A Rússia queria ampliar sua influência nos Balcãs. E o Império Austro-Húngaro tentava manter unido um território cheio de povos diferentes. Ao mesmo tempo, os países estavam se armando. Exércitos aumentavam. Fábricas produziam armas em escala industrial e planos de guerra eram preparados em segredo. A Europa começou a se dividir em 2 grandes blocos militares. De um lado, a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Do outro, a Tríplice Entente, França, Rússia, Reino Unido. Isso significava uma coisa perigosa. Se uma guerra começasse, ela poderia puxar todos os outros países para dentro. E havia uma região especialmente instável: os Balcãs. Ali, impérios em declínio, nacionalismos e disputas territoriais se misturavam. A Sérvia queria crescer. A Áustria-Hungria queria controlar a região. A Rússia apoiava os povos eslavos. Era um território cheio de tensão. Um lugar onde qualquer incidente poderia incendiar toda a Europa. E foi exatamente isso que aconteceu no verão de 1914. 28 de junho de 1914. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, visitava Sarajevo. A cidade estava cheia de gente nas ruas. Mas também havia conspiradores esperando o momento certo. Durante o desfile da comitiva, uma bomba foi lançada contra o carro do arquiduque. Ela falhou. A comitiva continuou. Mas horas depois, um erro de trajeto mudou tudo.
o carro do arquiduque entrou numa rua errada e parou bem na frente de um jovem chamado Gavrilo Princip. Princip sacou uma pistola e disparou 2 tiros. O arquiduque morreu. Sua esposa também. A princípio, parecia apenas um atentado político. Mas em poucas semanas, aquilo virou uma crise internacional. A Áustria-Hungria acusou a Sérvia de apoiar os assassinos e declarou guerra. A Rússia mobilizou tropas para defender os sérvios. A Alemanha declarou guerra à Rússia. Depois declarou guerra à França. Para atacar rapidamente os franceses, os alemães invadiram a Bélgica. E isso fez o Reino Unido entrar na guerra. Em poucos dias, as maiores potências da Europa estavam em conflito. Multidões celebraram nas ruas. Soldados partiram acreditando que a guerra seria curta. Muitos achavam que estariam em casa antes do Natal. Eles estavam completamente enganados. Agora a gente vai entrar no que realmente definiu essa guerra: as trincheiras. E eu preciso avisar uma coisa: não foi nada parecido com o que você vê nos filmes. Foi muito pior. Depois de alguns meses de combate, nenhum lado conseguia avançar. E os exércitos começaram a cavar. Primeiro para se proteger, depois para sobreviver. Nasciam as trincheiras. Elas se estenderam por centenas de quilômetros do Mar do Norte até a Suíça. Entre as linhas ficava a chamada Terra de Ninguém, um campo destruído por bombas, cheio de crateras, lama e arame farpado. Dentro das trincheiras, soldados viviam em turnos de até 48 horas seguidas. Lama até os joelhos. Ratos do tamanho de gatos disputavam comida com os vivos e comiam os mortos. Uma doença comum era o pé de trincheira, infecção causada por dias com botas molhadas. Os pés apodreciam dentro do couro. Em casos graves, dedos simplesmente caíam. Alguns soldados passavam semanas sem tirar as botas, porque quando tiravam, os pés inchavam tanto que não conseguiam colocá-las de volta. No inverno, soldados congelavam dormindo. No verão, o cheiro de corpos em decomposição chegava às linhas. Entre uma trincheira e outra, ficava a Terra de Ninguém. Às vezes, apenas 50 metros. Às vezes, algumas centenas. Atravessar aquele espaço sob fogo de metralhadoras era quase impossível. Um dos exemplos mais brutais aconteceu na Batalha do Somme, em 1916, apenas no primeiro dia. 20.000 soldados britânicos morreram por cerca de 8 quilômetros de terreno. Terreno que seria perdido semanas depois. Era uma guerra industrial. Metralhadoras, artilharia pesada, granadas, lança-chamas. E então vieram as armas químicas. Nuvens de gás cloro ou gás mostarda podiam invadir trincheiras inteiras. Soldados sufocavam lentamente.
máscaras de gás viraram equipamento obrigatório. Mesmo assim, milhares morreram. E enquanto a guerra travava nas trincheiras, ela também começava a se espalhar pelo mundo. Mas essa guerra não ficou presa à Europa. Ela acabou arrastando o planeta inteiro. A Primeira Guerra Mundial rapidamente ultrapassou as fronteiras da Europa. Impérios coloniais trouxeram soldados de vários continentes. Indianos lutaram pelo Reino Unido. Australianos e neozelandeses foram enviados para o fronte. Soldados africanos foram recrutados. No mar, o Reino Unido bloqueava a Alemanha. A Alemanha respondeu com submarinos. Os U-Boats atacavam navios mercantes no Atlântico. Em 1915, um deles afundou o navio Lusitânia. Mais de 1.000 pessoas morreram, entre elas americanos. Durante algum tempo, os Estados Unidos permaneceram neutros. Mas, em 1917, tudo mudou. Depois de novos ataques submarinos e do famoso telegrama Zimmermann, os Estados Unidos entraram na guerra. Agora, milhões de soldados americanos começavam a chegar à Europa. Enquanto isso, outro gigante estava desmoronando. A Rússia. Depois de enormes derrotas e crises internas, o país mergulhou em revoluções. Em 1917, o czar foi derrubado. E no ano seguinte, a Rússia saiu da guerra. A Alemanha, então, concentrou suas forças no oeste. Era a última tentativa de vencer antes que os americanos chegassem em massa. Mas essa ofensiva final acabaria marcando o começo do fim. Em 1918, a Alemanha lançou sua última grande ofensiva. No início, ela funcionou. Os alemães avançaram. Mas o custo foi enorme. As tropas estavam exaustas. A economia estava quebrando. A população passava fome. E cada mês trazia mais soldados americanos para o fronte. Os aliados contra-atacaram. A Alemanha começou a recuar. E seus aliados começaram a cair. Primeiro a Bulgária. Depois o Império Otomano. Logo depois, o Império Austro-Húngaro. Dentro da própria Alemanha, revoltas começaram. O Kaiser abdicou. E, finalmente, em 11 de novembro de 1918, foi assinado o armistício. 11 de novembro de 1918. 11 horas da manhã. Os canhões se calaram. Eles chamaram aquele conflito de a guerra que acabaria com todas as guerras.
Mas a história mostrou que não foi isso que aconteceu. 4 impérios desapareceram do mapa: o Império Alemão, o Austro-Húngaro, o Otomano e o Império Russo. Cerca de 65 milhões de soldados foram mobilizados durante a guerra. E 9 milhões deles nunca voltaram para casa. O Tratado de Versalhes responsabilizou a Alemanha pela guerra, humilhou publicamente o país e impôs reparações gigantescas. Para muitos, aquilo parecia justiça, mas também plantou ressentimento, um ressentimento profundo. 20 anos depois, um cabo austríaco que havia lutado nessas trincheiras chegaria ao poder em Berlim. Seu nome era Adolf Hitler. A Primeira Guerra Mundial não acabou com as guerras. Ela garantiu que a próxima seria ainda maior e ainda mais mortal. Um século depois, trincheiras ainda marcam a paisagem na França e na Bélgica. Restos de soldados ainda são encontrados sob a terra. E em alguns lugares, o solo ainda é tóxico por causa do gás usado na guerra. Como se a própria terra se recusasse a esquecer. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, considere apoiar o canal. Acesse o link na descrição e contribua com qualquer valor. Isso ajuda muito o meu projeto. Um abraço.